Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno e neste canal conversamos sobre investimentos. E no vídeo de hoje vamos calcular o preço teto do fundo imobiliário HSML11. Vale a pena investir neste fundo? Se você está em dúvida se vale a pena comprar o HSML11, fique até o final deste vídeo que vamos fazer uma análise super completa e detalhada e vai ter um conteúdo bem bacana. E já vamos começar direto na nossa planilha de preço teto. E vamos colocar o fundo imobiliário do estudo do vídeo de hoje, que é o HSML11, que atualmente está sendo negociado por volta dos R$ 73,31 e está com um valor patrimonial de R$ 108,89, ou seja, temos um PVP de 0,67. E a cotação deste fundo realmente está bem amassada, não só dele, mas de muitos outros fundos imobiliários do mercado. E se você olhar a cotação deste ano de 2024, em janeiro, o HSML11 ele estava sendo negociado lá por volta dos R$ 95,00 e chegou até 98 em março. Mas realmente o mercado esse ano está muito ruim e hoje ele está aí abaixo dos R$ 75,00. Uma desvalorização nominal, ou seja, uma desvalorização sem contar os dividendos que foram pagos, de mais de 24%. E já na contramão dessa desvalorização, em junho de 2024, foi anunciado em fato relevante que o HSML11 contratou uma empresa especializada independente para a reavaliação dos seus imóveis. E dessa forma, houve um aumento de mais de 10% na cota patrimonial, ou seja, o seu VP saiu de 95,89 e hoje está em 108,89. Podemos perceber então que a cotação do HSML11 está caindo, sofrendo desvalorização, porém os imóveis do fundo estão se valorizando, e com isso o indicador PVP nos preços atuais nos mostra um desconto enorme, de mais de 30%. E isso significa que o HSML11 está barato ou não? É isso que vamos ver neste vídeo. E não queremos utilizar apenas o indicador PVP. Vamos analisar diversos dados e indicadores para formar o nosso preço teto. E vamos seguir o preço teto pelo modelo de Gordon com algumas adaptações. E a análise pelo PVP entrará como critério secundário para definir se um fundo imobiliário está barato ou não. E no momento da gravação deste vídeo, o HSML11 está com um dividend yield de 12,97%. E se você dividir isso por 12 meses, está dando, na média, praticamente 1,08% ao mês. Mas este indicador, o dividend yield, reflete apenas o passado. E para formar o nosso preço teto, precisamos das projeções de dividendos para o futuro. Afinal, o investimento é daqui para frente, e o que passou, passou. E fazendo uma análise do histórico de dividendos do HSML11, podemos ver que, de modo geral, eles vêm subindo em forma de escadinha ao longo dos anos. A queda brusca dos dividendos em 2020 e em 2021 se deu em razão da maior crise sanitária e hospitalar que o Brasil já enfrentou, que foi a pandemia do Covid-19. Ou seja, foi um período de exceção que o mundo parou. Os shoppings no Brasil passaram por dificuldades e ficaram fechados por um bom tempo. E depois deste período, em 2021, os dividendos ficaram por volta de 52 centavos por cota. Em 2022, subiram até chegar em 68 centavos por cota. E já em 2023, chegaram no patamar de 74 centavos por cota. E agora, em 2024, está sendo distribuído os dividendos em 80 centavos por cota. E para quem ainda não conhece, o HSML11 é um fundo que tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis do segmento de shopping centers, através de aquisição para posterior locação, arrendamento ou posterior alienação, venda com possível lucro. E é um fundo que conta com mais de 195 mil cotistas e possui participação majoritária em 7 shopping centers, que conta com diversas lojas, inúmeras vagas de estacionamento e diversos locatários. Dos seus 7 shoppings, 3 estão localizados no estado de São Paulo, o que dá mais de 40% dos imóveis no estado paulista, e o restante está localizado em Minas Gerais, Alagoas, Acre e Bahia. E em termos de número de cotistas, ele é o terceiro maior fundo do seu segmento, ficando atrás apenas do XPML11 e do VISC11. E com relação ao seu patrimônio, o fundo possui um patrimônio líquido de mais de 2,2 bilhões de reais. E com relação a esse indicador, o HSML11 é o quarto maior do seu segmento,
ficando atrás apenas do XPML11, que é o maior, do VISC11 e também do HGBS11. E o seu IPO foi em julho de 2019, o que é relativamente recente, contando apenas com 5 anos de bolsa. E a sua gestora é a Alkia, que é uma empresa que faz parte do grupo HSI. E desde o seu início em bolsa, a sua rentabilidade não foi nada boa. É um fundo que vem sofrendo bastante nos últimos anos. Até março de 2020, que foi o início da pandemia do Covid, estava tudo ok, batendo todos os índices. Porém, de lá para cá, ele não bateu nenhum índice, nem mesmo a inflação medida pelo IPCA e nem mesmo a poupança. E foi somente agora em 2024 que o HSML11 conseguiu se recuperar e superar o IPCA e a poupança. Porém, a partir de agosto de 2024, tudo desandou no mercado de fundos imobiliários. E de lá para cá, ele só vem ladeira abaixo. E lembrando que essa rentabilidade é considerando todo o seu histórico na Bolsa de Valores. E a título de comparação de fundos de shopping, pegando os maiores do segmento, o HSML11, o XPML11, o HGBS11 e o VISC11, o fundo que teve o melhor desempenho durante o mesmo período, pegando de agosto de 2019 até dezembro de 2024, foi o XPML11, e o fundo que teve o pior desempenho foi o HGBS11. E agora vamos para o que realmente interessa. Para você que está querendo investir neste fundo, está pensando se vale a pena comprar ou não, vou te ajudar, economizando o seu tempo, e vamos analisar aqui todos os riscos deste fundo imobiliário. E na parte de riscos do HSML11, vamos analisar primeiro a sua vacância. Nessa parte, vou colocar até 5%, pois a vacância do HSML11 está em apenas 3,5%, e a sua taxa de ocupação média é muito boa, e está em 96,5%. E olhando o seu histórico dos últimos 12 meses, a sua taxa de ocupação sempre ficou acima de 94,5%. E olhando para o setor de shopping, o HSML11 tem se destacado nesse segmento, já que, de modo geral, analisando os últimos 12 meses, o fundo possui uma vacância menor do que a vacância mediana no Brasil. Em outubro de 2024, a vacância mediana no Brasil foi de 4,3%, e já a vacância do HSML11 foi de apenas 3,5%. Ponto positivo para a gestão e para o fundo. E a título de comparação, pegando os 4 maiores fundos do segmento e olhando para a vacância de outubro de 2024, o fundo que está com a maior vacância é o VISC11, que está em 5,9%, e o fundo que está com a menor vacância é o HSML11, que está em 3,5%. E partindo para a parte de concentração de receita por ativo, vamos colocar entre 20% e 30%. Já que 25% da receita operacional líquida do fundo vem do shopping Metrô Tucuruvi, que está localizado em São Paulo, capital. Conta com quase 33 mil metros quadrados de GBL, tem mais de 220 lojas e mais de 2.100 vagas de estacionamento. E o HSML11 possui 100% de participação nele. E quando você olha os shoppings do fundo, nenhum deles, o HSML11 tem participação menor do que 50%. Ou seja, o HSML11 tem como estratégia ser majoritário em todos os shoppings que possui. E isso é importante para que a gestão tenha maior poder e consiga tomar decisões. Dessa forma, a gestão consegue implementar estratégias, melhorias e expansões nos ativos do seu portfólio com maior facilidade. E olhando agora para o NOI, que é a receita operacional líquida do fundo, ou seja, a rentabilidade dos shoppings, e comparando esse indicador do mês de outubro de 2024 com os 4 maiores fundos do segmento, ficou assim. O fundo que está com maior NOI por metro quadrado é o XPML11, e já o fundo que está com menor NOI por metro quadrado é o HGBS11. Dessa forma, o HSML11 fica em segundo lugar nesse ranking. E na parte de concentração de receita por inquilino, vou colocar até 20%, mas sabemos que fundos imobiliários de shopping são altamente diversificados e praticamente não há problemas relevantes com inquilinos. O HSML11, por exemplo, possui 1.200 lojas e mais de 12.500 vagas de estacionamento, ou seja, a saída de qualquer inquilino não tem impacto significativo na receita do fundo. Os shoppings, sendo bom, com boa localização e com grande fluxo de pessoas, a realocação de um inquilino ocorre com muita facilidade. E da sua receita, 63% vem do aluguel mensal mínimo, que é um valor fixo pago mensalmente pelo lojista.
19% vem da receita das vagas de estacionamento, 14% vem da receita de publicidade nos shoppings e aluguéis de quiosques e 4% vem do aluguel percentual ou complementar, que é a diferença entre o aluguel mínimo e aluguel com base na porcentagem das vendas. E partindo para o prazo médio de contratos, nessa parte vou deixar zerado, pois não há que se falar em prazo de contratos para fundos de shopping, já que o fundo tem inúmeras lojas e diversos contratos. E esse indicador não é importante para avaliar um fundo de shopping. E isso é um ponto positivo de se investir em fundos imobiliários de shopping, pois os shoppings são muito estáveis e têm a receita pulverizada entre muitos locatários, ou seja, muitos lojistas. Então, nenhuma quebra ou término de contrato tem um impacto significativo na receita do fundo. E já a alavancagem, sim, é um indicador de extrema importância para análise e aqui vamos colocar entre 20% e 30%. E aqui tem um ponto de bastante atenção. E segundo o relatório gerencial de novembro, o HSML11 tem 623 milhões de reais de dívida, o que é um ponto de alerta, pois corresponde a um índice de 20%. Alavancagem alta, porém controlável. Os cotistas têm que ficar de olho. E o relatório gerencial também nos mostra todo o cronograma de pagamento das dívidas, que será com amortizações de forma crescente, com data para acabar em 2037. E agora, vamos para a análise da gestão, que é uma análise de extrema importância. Afinal, é a gestora que administra e faz toda a gestão do fundo imobiliário. É ela que seleciona os shoppings que vai comprar, vender ou manter no seu portfólio. E a gestão é paga para fazer isso tudo e ainda trazer uma boa rentabilidade para o fundo e, consequentemente, para os seus cotistas. E quando você compra um fundo imobiliário, você compra a cabeça da gestão. E a gestão do HSML11, eu vou classificá-la como boa. Até o momento, eu não vejo nada grave, mas é bom sempre ficarmos de olho. E lembrando que a gestão é um critério subjetivo e depende da análise de cada investidor. E quanto à distribuição de dividendos, o HSML11 vem gerando 60 centavos por cota de resultado recorrente, porém vem distribuindo 80 centavos por cota desde fevereiro de 2024. Gera 60 centavos por cota, mas paga 80 centavos. E por que isso? Porque 20 centavos são de dividendos não recorrentes, fruto de ganho de capital, venda de ativo com lucro. E ainda existe mais 3 parcelas a serem recebidas até julho de 2027. Ou seja, tem dividendos não recorrentes ainda por bastante tempo. E a estimativa, segundo o relatório gerencial, é que a distribuição dos dividendos fique de dezembro de 2024 até maio de 2025 entre 65 centavos e 82 centavos por cota. Dessa forma, vamos pegar o limite inferior da projeção, 65 centavos, e o limite superior, 82 centavos, e fazer uma média. Teremos então uma média de projeção de dividendos de 74 centavos por cota, arredondando para cima. E já a taxa do Tesouro IPCA, vamos pegar a taxa de longo prazo de 2045, que está em 6,79%. Muita gente também usa de 2035, que está em 6,88%. Daí fica a critério de cada investidor. Então, nessa parte, eu vou colocar a de 2045 mesmo. Dessa forma, vou colocar 6,79%. E antes de continuar, cabe aqui aquela observação que todo mundo já sabe. Este cálculo de preço-teto é apenas uma simulação e não se trata de recomendação de investimento. Estude e tome as suas decisões antes de investir em fundos imobiliários. E partindo agora para o prêmio de risco do fundo imobiliário, vou colocar 2%, tomando como base um prêmio de risco inicial para um fundo de tijolo. E aqui cabe uma observação que muita gente também já sabe. Esse prêmio de risco é uma margem de segurança, já que você vai deixar de investir na renda fixa e vai colocar o seu dinheiro em fundos imobiliários, que é renda variável. Você precisa ter um prêmio para investir nessa classe de ativos. E com isso, no somatório de todos os riscos envolvidos, desde vacância, concentração de receita, alavancagem e gestão, ficamos com um prêmio de risco total de 2,35%. E dessa forma, considerando essa análise e todos os critérios mencionados no vídeo, e também levando em conta a taxa do Tesouro IPCA 2045, que está em 6,79%, temos um preço-teto para o HSML11 em R$ 97,16.
E como a cotação atual está em R$ 73,31, temos então um upside de mais de 32%. Ou seja, nessas condições, o HSML11 está super barato. Contudo, se você é um investidor mais conservador e quer ter mais margem de segurança para investir neste fundo, para ter mais tranquilidade e um possível ganho maior na valorização, podemos colocar 5% de margem de segurança e com isso o seu preço teto cai mais um pouquinho. E dessa forma, o HSML11 fica com um preço teto de R$ 92,30. E como a cotação atual está em R$ 73,31, ainda assim tem um ótimo upside, ou seja, um potencial de valorização de mais de 25%. Mas se você ainda quer mais margem de segurança e está com medo da alavancagem do HSML11 e da gestão pisar na bola, podemos então colocar mais margem de segurança aqui. Vamos colocar agora 10% para ver o que dá. Aí o seu preço teto já cai para R$ 87,44 e ainda assim fica com um upside muito bom de mais de 19%. E é isso aí, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Fizemos uma análise completa e detalhada e com o preço teto para diversos gostos. Me conta aí nos comentários, você investe no HSML11? Coloca a sua opinião e até que preço você compraria este fundo imobiliário.